pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle. E se você não me conhece é porque você é novo por aqui, então seja muito bem-vindo. Você pode se inscrever aí embaixo pra fazer parte da nossa família. É de graça e ajuda muito o meu trabalho se você deixar o seu like também. E você pode me acompanhar nas redes sociais para acompanhar meu trabalho por lá também, porque hoje eu estou aqui para falar de Um de Nós Está Mentindo, que finalmente chegou na Netflix. Pra quem não sabe, essa série foi lançada pela Peacock, que é outra plataforma de streaming. Só que isso lá fora, né? E ela chegou aqui no Brasil e em outros países através da Netflix. Então eu decidi trazer esse vídeo aqui pra vocês, porque eu sou muito fã do livro. A gente tá até com ele aqui. Inclusive, eu li ele, gente, em 2017, tipo, logo que ele foi lançado, assim. E essa versão aqui não é nem a versão final do livro, ela não tem as orelhas aqui, ó. Então, eu recebi da Record, né, esse livro aqui. E eu li ele antes ainda dele ser lançado, né? Então, eu sou muito fã da história. E então eu trouxe esse vídeo aqui pra vocês. Lembrando que o início desse vídeo não tem muitos spoilers. Quando eu for falar sobre o final do livro e da série, eu vou avisar. Então pode assistir tranquilo por enquanto, fechou? A série chegou pra nós com 8 episódios de cerca de 45 minutos cada. E conta a história de um grupo de adolescentes que vai parar numa biblioteca, porque eles estão de detenção, né? E eles entraram na detenção de uma forma meio esquisita. Todos eles acham estranho, mas enfim. E aí, um quinto adolescente que estava lá com eles na detenção morre. E esses 4 adolescentes acabam se tornando suspeitos do assassinato desse menino que morreu e começam a investigação e tudo mais. Esse garoto que morreu, ele era dono de como se fosse um jornal da escola, assim, que postava fofocas sobre os alunos. Uma vibe meio Pretty Little Liars, assim. Inclusive, quando eu li o livro, né, a premissa que estavam anunciando, assim, na mídia na época, era que era o encontro entre Breakfast Club, que é um filme que eu amo, e Pretty Little Liars. Inclusive, na própria série, ali na sala de detenção e tal, eles fizeram de uma forma bem parecida com a distribuição aí que a gente tem em Breakfast Club, né? Se vocês forem comparar aí os frames aí das primeiras cenas deles, de cada um deles na detenção, é meio próximo. A série repete o padrão do livro de ser narrado por diferentes pontos de vista, assim. A gente tem na série a visão da Bronwyn, a visão do Nate, a visão do Cooper, a visão da Eddie, e no livro a cada capítulo tem trecho narrado por cada um deles. É interessante porque eles tiveram a opção de reproduzir várias cenas que acontecem no livro, né? A Karen McManus, que é a autora, ela serviu como consultora de roteiro, né? Então as coisas meio que passaram pelo crivo dela, né? Eu vi pessoas falando que a adaptação não ficou fiel, que mudou muita coisa, mas assim, apesar de algumas mudanças pontuais, de um modo geral, eu achei uma adaptação bem próximo do que a gente tem no livro. Inclusive, saiu há poucos dias aqui um vídeo de livro versus filme de Morte no Nilo. Eu achei essa série muito mais próxima do livro do que Morte no Nilo ser próxima da sua obra original. Mas enfim, fisicamente falando, assim, sobre os personagens, a descrição mais precisa que a gente tinha ali deles era da Ellie, né? Que era a loirinha padrão de olho claro e tal, que era aquele padrão americano de beleza. Outros personagens tinham uma liberdade interpretativa maior. A gente tinha uma questão de, fulano tem cabelo castanho, mas assim, não tinha muitos detalhes, assim, minuciosos sobre cada um deles. Então a gente tinha aí uma liberdade interpretativa aí da aparência física deles um pouco maior. Por exemplo, eu amei ver o Cooper, que é o nosso querido atleta, sendo interpretado por um ator negro, né? Ficou super bem com o personagem, o ator tá maravilhoso no papel. E falando dos personagens em si, assim, foi muito bom ver eles ganhando vida, sabe? Personagens que eu tanto me apeguei. Assim que o Nate apareceu na tela, me deu um negocinho no estômago que nem eu sentia quando eu li o livro. Eu me senti mergulhando dentro da história e sendo transportada pra momentos que eu vivi na época que eu li o livro, sabe? E é muito doido porque eu sentei na frente da TV e comecei a ver essa série e eu não parei mais, assim, eu não conseguia pausar para, assim, ir pegar água, sabe? Porque eu realmente amei muito, nem peguei no celular em momento algum na série, porque, de verdade, achei uma trama que nos fixa, sabe? A personalidade dos personagens, em toda a sua essência, assim, é mantida muito próxima do livro. Eu vi que algumas questões foram ligeiramente exageradas, assim, trouxeram uma dramatização maior para algumas coisas, como, por exemplo, a Bronwyn, ela é um pouquinho mais metódicazinha, ela tem toda uma questão com não usar plástico e tal. Ela é mais nerdzinha, assim, na série do que ela é no livro. Assim como acentuaram o lado individualista da Eddie, o lado problemático do Nate, as questões familiares do Cooper. Eles pegaram um elemento X, assim, de cada personagem e deram uma acentuada. Eles optaram por aprofundar algumas coisas e deixar algumas questões de lado, mas em compensação a gente ganhou bastante tempo de tela de alguns personagens que não aparecem tanto no livro. Como, por exemplo, a Maeve, que é a irmã da Bronwyn, né? O Jake, a Janae, enfim. A Maeve aparece bastante no segundo livro, mas eu vou falar isso lá pro final, quando eu falar do final da série. O crescimento do papel da Maeve
Nate, na série, ficou muito evidente porque ela teve um desempenho crucial no desfecho aí com relação à morte do Simon. E ela se tornou uma personagem tão presente que ela quase fazia parte ali do Murderers Club. Outra coisa bacana que eu vi na série, que nós tivemos desenvolvimentos interessantes dos relacionamentos amorosos dos personagens, né? A gente tem ali a crise que tá abatendo o casal Ed e Jake, mas em compensação a gente vê florescer esse amor entre o Cooper e o Eric. Eu adoro eles, acho muito fofo. Adorei também que o Nate deu uma mãozinha ali no casalzinho maravilhoso, mas eles são muito fofos. E o Nate e a Browning eram o meu casal no livro, assim, e eu fiquei muito feliz em ver em cena isso se desenvolvendo e tudo mais, eles abordarem que eles já eram amigos antigamente e tal. Então foi muito fofo ver isso crescendo em tela. É uma série que não tem um roteiro mirabolante, assim, não tem muitos plot twists ou invencionices, mas funciona bem. A gente vê muitos dilemas adolescentes sendo debatidos, isso é extremamente importante numa série adolescente, né? A gente quer ver questões adolescentes numa série teen. Como, por exemplo, o atleta escondendo ali a sua sexualidade porque ele tem medo do que isso pode refletir na carreira dele. É uma garota que precisa atender a expectativas inalcançáveis impostas pelos pais, que inclusive parece até ter algum tipo de transtorno alimentar, né? Porque a Maeve fala pra Browning assim, você vai comer só isso pra desmaiar no meio da manhã, sabe? E a gente vê sempre que a Browning tá pegando pequenas porções de comida. Isso é uma questão que não é abordada no livro. Só que eles também não levam muito pra frente na série. Eu não sei se é algo que eles não querem aprofundar, ou se eles colocaram ali no começo e meio que esqueceram depois. Mas seria interessante abordar essa questão também sobre o personagem. Mas, de qualquer forma, a Browning é uma personagem que vive muito, assim, nessa expectativa quase inalcançável que os pais colocam em cima dela. Porque ela sempre foi a filha perfeita e ela tem que continuar sendo a filha perfeita. Então, quando tem a questão das notas, é como se o mundo acabasse. Sendo que, assim, gente, claro que ela trapaceou, ela errou e ela mentiu. Mas não é um erro tão grave. Tipo, ela não matou a pessoa, gente, pelo amor de Deus, sabe? Os pais agem como se fosse, assim, o fim dos tempos. Enfim, a gente tem também um garoto que precisa lidar com o sumiço da mãe, né? Que ele, inclusive, mente sobre ela pras pessoas e a depressão que o pai tá enfrentando. Todos eles possuem histórias com as quais a gente pode se identificar de alguma forma, e isso que é legal nas séries adolescentes. E são sofrimentos dos personagens, assim, que são próximos da realidade. A trama, tanto no livro quanto na série, faz a gente desconfiar de todos os personagens em algum momento, né? Em cada momento, algum tem mais motivo que o outro pra ter cometido o crime, mas no fundo a gente vê que não quer acreditar que nenhum deles foi, sabe? O meu maior medo é que mudassem o verdadeiro culpado do que rolou do livro com relação ao que aconteceria na série. E, gente, eu sou muito apegada ao Nate e a Brown, eu tava com muito medo que fosse algum deles o culpado, meu Deus do céu. Só antes de falar com spoilers esses detalhes aí do final que acontece na série e no livro, eu só queria comentar um pouquinho sobre a parte técnica da série. E eles optaram por usar colorações diferentes pré e pós-morte do Simon. Se vocês separarem nos flashbacks de quando o Simon tava vivo, as imagens são muito mais ensolaradas, assim, sabe? A gente vê o uso de raios de sol, de flare nas imagens, como se antes do acontecimento as coisas fossem mais iluminadas, menos sombrias. Passa uma vibe onírica, assim, como se fossem sonhos. Inclusive, tem momentos onde os personagens sonham na série e as imagens dos sonhos deles parecem com os momentos onde Simon estava vivo, então passa essa vibe aí sonhadora de antes. E depois do acontecimento na biblioteca, a gente tem uns tons mais frios aí na série, com um ponto de contraste mais forte. A gente pode ver que as cores, assim, preto, marrom, essas cores mais escuras, elas são mais acentuadas na série. E a escolha pra trilha sonora foi super certeira, são músicas bem atuais, mas que conversam muito bem com a história. Dá pra ver que foi feito com muito cuidado. O que se diz na letra é exatamente o que tá acontecendo na cena. Me chamou muita atenção, por exemplo, a cena onde a Ed tá cortando o cabelo ao som de Nightmare da House, e super combina. Então são músicas atuais que não nos tiram da trama, e isso é bom, porque às vezes quando fazem uso de músicas muito atuais, às vezes nos tiram um pouco ali daquele momento. E agora que eu falei um pouquinho mais aí desses elementos aí de cor e de música, enfim, quero falar com spoilers aí do final, então se você não viu a série ainda, vai lá assistir, volta aqui pra me contar o que você achou, mas se você já assistiu, então segue aí no vídeo pra gente comentar sobre essas diferenças aí do final da série pro livro. Como eu comentei, eu tava com medo de eles mudarem o desfecho de uma forma muito drástica, né, acusando um dos quatro. A gente já viu que na série eles têm algumas reações diferentes com relação ao que eles têm no livro. Perante algumas situações ou pressões, eles reagiram de forma diferente do que era descrito na história original. Então
tava com receio. A coisa é que, assim como no livro, o Simon colocou sim o óleo no próprio copo. Só que a gente teve uma diferença drástica de motivação. E, particularmente, eu achei isso mais interessante na série. No livro, o Simon de fato comete suicídio e ele deixa uma carta pra Jenny. Então a Jenny sabe desde o começo o que aconteceu, né? Que o Simon ia cometer suicídio e ia incriminar os 4. E a Jenny tinha sido a responsável, né, por cuidar ali pra que os posts saíssem e tudo mais. A coisa é que o Jake se envolve nisso, sim, e ele começa a postar coisas por conta própria também. E a Ed acaba ficando sabendo, né, através da Jenny e tudo mais. A gente tem ali a relação delas ali no livro, assim como a gente teve na série. E aí, nos capítulos finais do livro, a gente tem uma briga muito grande entre o Jake e a Ed, uma coisa próxima que a gente teve ali no mato entre os dois ali, só que foi um pouco pior, assim, no livro. E a Ed ficou sabendo, né, que o Jake tava sendo a pessoa que tava incriminando eles, né, e tava por trás disso também e tudo mais, sendo que o Simon tinha cometido suicídio, né, não tinha sido o Jake que tinha matado ele. Mas, enfim, né, o Jake tava querendo se vingar dela e tal, e as coisas acabaram caindo no Nate, porque a Jenny viu que o Nate não bloqueava nada e era muito mais fácil culpar ele, e o Nate estava preso, e a Ed conseguiu denunciar o Jake e tudo mais, e o Nate acabou sendo solto. Só que na série, a gente tem uma mudança que eu achei muito interessante, porque o Simon não tinha interesse nenhum em tirar a própria vida. E ele acabou morrendo porque o Jake sumiu com as canetas dele, né? As canetas de adrenalina que eram pra estar lá na enfermaria. Ou seja, o Simon foi de fato assassinado. E isso deu um tom muito mais sombrio e tenso pra série. Eu achei que realmente foi muito bom mudarem o desfecho pra esse, sabe? E isso só mostra o nível de psicopatia do Jake, né? Porque ele queria que isso acontecesse e a intenção inicial dele era culpar a Ed, né? Assim, no livro, o Jake também tinha interesse em culpar a Ed, né? Ele queria que a Ed tivesse sido presa e não o Nate. Mas o Jake não matou o Simon que nem na série. Na série, o Simon acabou morrendo por culpa do Jake. E outra coisa que a série desenvolveu bastante, que foi super interessante, foi toda a conversa, né, entre o Simon e o Jake através do Xbox, né, e tal. Porque a gente não tem isso no livro, né, até porque a narrativa é do ponto de vista só dos 4. Então, foi muito bom, porque a gente pôde ver toda essa trama deles ali e que os dois tinham um pé atrás um com o outro. Um não confiava no outro. O Jake queria se vingar da Ed, queria culpar ela, né, da situação que aconteceria com o Simon, que na cabeça dele ia ser tentativa de assassinato, mas no fim das contas foi um assassinato de fato. E o Simon só queria ver o circo pegar fogo, né, porque o Simon amava causar. E outra coisinha ali mais sutil, assim, que mudaram no final foi a Nate e a Browning, né. De fato, eles dão um afastado no final do livro, assim, né, eles falam que bem próximo do que é dito na série, né, que um não é o normal do outro e tudo mais. Mas nas páginas finais do livro, eles decidem dar novamente uma chance a eles, né? Ele meio que vai lá se desculpar com a Brownie, vai pedir se ela pode dar outra chance, só que ela avalia e para pra pensar que sim, que vale a pena, né? Ficar com ele e tal. Então termina com aquela coisa de que a gente sabe que eles vão ficar juntos. E a série não colocou esse finalzinho onde eles voltam, né? Até porque a série já foi renovada por uma segunda temporada, então eles deixaram essa trama aí pra desenvolver melhor na segunda temporada. Eu espero muito sinceramente que eles fiquem juntos, se eles não ficarem eu vou ficar muito revoltada. E agora fica a dúvida do que eles vão desenvolver na segunda temporada, porque a gente teve ali na cena final eles recebendo outras mensagens como se tivesse sido o Simon, né? E o segundo livro, né, que é Um de Nós é o Próximo, ele se passa meio que um ano depois desse primeiro livro aqui, e os protagonistas são outros personagens, né, incluindo a Maeve, que é a irmã da Browning, né? Só que os nossos protagonistas, assim, eles são bem secundários, né? Então, fica essa dúvida aí, se eles vão seguir o livro, né, de fazer os nossos protagonistas se formarem na escola, sei lá, e daí vai seguir outros personagens, ou se eles vão continuar nessa onda desses personagens. Eu particularmente preferia, né, que fossem eles, que eles continuassem sendo os protagonistas, que outra coisa se desenvolvesse, né. O segundo livro, ele é meio que um jogo de verdade ou mentira e tal. Talvez eles desenvolvam essa ideia, mas mantendo os nossos protagonistas atuais, eu ficaria muito feliz. Pode até incluir, né, os protagonistas que seriam do segundo livro, apesar de que a Maeve já teve bastante tempo de tela nessa primeira temporada, mas eu queria muito que continuasse os nossos 4 protagonistas, porque eu gosto muito deles, queria ver mais deles e tudo mais. E ver aí mais consequências com relação ao que o Jake fez e tal. Enfim, comentem embaixo o que vocês acham que vai acontecer, se vai virar um Pretty Little Liars aí, que vão ficar... vai começar a aparecer mensagens aí, ninguém sabe quem que é, achava que tinha morrido, não morreu e não sei o que, enfim. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês tenham gostado da série também, porque eu particularmente gostei muito. Um beijo pra vocês e até a próxima!